é questionável que o salário mínimo receba reajuste real, ou seja, compensando a inflação do período. Essa foi uma declaração do presidente do BTG Pactual, o André Esteves, no Valor Econômico. Olha, é impressionante a tranquilidade que esse cidadão tem de dar uma declaração tão cínica e com tanta falta de empatia para a população, para os trabalhadores que recebem até um salário mínimo neste país. É impressionante o tamanho da falta de vergonha que é defender esse tipo de ideia na economia hoje. Não há nenhum cenário onde a classe empresária, empreendedora, os prestadores de serviço desse país vão ser prejudicados com salários mínimos tendo reajuste real. Isso porque essa renda, isso já está mais do que provado, é convertida em consumo, né? Consumo desses mesmos empreendedores, desses mesmos prestadores de serviço. Então é muito triste que o setor e o mercado financeiro tenha, primeiro, a audácia de dar uma declaração dessa num veículo de grande circulação nacional. Segundo, de fomentar esse tipo de política, enviar esse tipo de recado ao mercado, porque não interessa ao país que haja uma retração na renda real das pessoas que recebem até um salário mínimo. Então, se vocês têm medo de inflação, falar que isso pode gerar escassez ou que isso pode pressionar a oferta no Brasil, isso é uma grande mentira. É tão flagrante que o foco está no lugar errado. O foco não é em frear o salário mínimo de ter aumento, o foco é em desenvolver as capacidades produtivas do país. Então, num cenário onde a indústria produz mais, o agro produz mais, os prestadores de serviços produzem mais, porque estão vendendo mais para as pessoas que estão recebendo o maior salário mínimo. Não tem como isso ser incoerente com um projeto decente de país, onde você tira da marginalidade pessoas hoje que não conseguem exercer plenamente a sua cidadania porque não têm acesso ao consumo básico de itens como alimentação, saúde, moradia, remédios. Né? Então, assim, a fala do presidente do conselho do BTG Pactual é um flagrante desrespeito e é uma flagrante falta de empatia com as pessoas que são marginalizadas nesse país por causa da renda. Não deveria ser assim, e só é assim porque o mercado financeiro se tornou um grande cassino onde apostas são realizadas dioturnamente à revelia do bem-estar e das mínimas condições de subsistência da grande maioria da população. O mercado financeiro tem um papel importantíssimo que vem sendo negligenciado e colocado para escanteio nos últimos anos, que é financiar o desenvolvimento do país, antecipar consumo a taxas de juros razoáveis que permitam aos empreendedores exercerem todo o seu poder de inovação e de desenvolvimento. E tem se transformado num cassino, eu repito, num cassino que está interessado em expectativas, está interessado em apostas, está interessado em tudo menos no real desenvolvimento do país, e isso é flagrantemente identificável na entrevista do André Esteves no jornal Valor Econômico de hoje, 11 de novembro de 2025. Então fiquem atentos para esse tipo de retórica, fiquem atentos para esse tipo de posicionamento que engana e tenta vender uma economia que não se preocupa, não se deveria se preocupar com o engajamento da população no exercício da cidadania, que é inclusive financeira, né, que lhe permita ter condições mínimas de vida e de acesso às questões básicas. Isso eu não estou falando nem de questões relacionadas a lazer e a satisfação e a realizações de vida diferentes. Eu estou dizendo isso condições mínimas de sobrevivência, de vida. É uma pena que nós tenhamos um debate tão enviesado,
tão pobre, tão medíocre quando a gente está falando de economia, e é uma pena que a economia tem se concentrado nos últimos anos único e exclusivamente em ficar narrando os acontecimentos do grande cassino que se tornou o mercado financeiro. A economia é mais do que isso e nós já passamos do ponto de começarmos a entender a economia por outra ótica. A ótica que desenvolve o país, a ótica que coloca as pessoas, na verdade, que retira as pessoas da margem da sociedade e que permite que elas exerçam na sua plenitude a cidadania. Então, pessoal, fica aí esse alerta para que vocês não comprem essa história, essa bobagem que o André Esteves trouxe e que ainda teve a coragem de justificar essa posição contra o reajuste do salário mínimo, recompondo a inflação. Ele justifica essa posição dele contrária a esse reajuste pelo impacto que isso pode causar no INSS, ou seja, na Previdência, como se os aposentados também não precisassem de programas que recompõem a sua renda para que permita que eles continuem arcando com os custos da velhice, com medicamentos e também exercendo a sua cidadania enquanto brasileiros, enquanto cidadãos deste país. Então, vamos repensar essa retórica, vamos repensar esse desrespeito, essa falta de empatia, essa hipocrisia que é o discurso do mercado financeiro contra o emprego, contra a renda mínima que garante alguma condição de conforto e de vida aos brasileiros. Vamos repensar isso, pessoal. Fiquem atentos nesses noticiários. Fiquemos atentos para não comprar essa versão estreita do que é e do que poderia ser o Brasil em termos de desenvolvimento e de economia.